Bem-vindos a mais um episódio do nosso Intercast Papo Reto Mente Aberta. Eu sou a Alice. E eu sou o João Paulo. E hoje vamos falar com a professora Andréia, professora de Laboratório e Biologia, incrivelmente conhecida por suas aulas dinâmicas e orientação para os alunos, nos desafiando para aprenderem além da sala de aula. E as duas alunas maravilhosas do oitavo A se chamam Gabi e Maria Luísa. Então, Chuck Nine, como a IA contribui para o trabalho de ser professor? Hoje, o IA está sendo uma ferramenta que me ajuda a otimizar muito o meu tempo. Então, por exemplo, vou criar uma atividade para os meus alunos. Não que eu não tenha a ideia, eu tenho toda a ideia, mas aquela escrita, mais bem elaborada. Então, eu jogo no IA e falo, me auxilie a criar um roteiro onde os alunos vão construir, por exemplo, como foi a proposta de vocês, né? O esquema de termodinâmica, né, para ter um equilíbrio térmico, usando o Scratch. Então, eu consigo otimizar meu tempo, porque daí ele monta, olha, o objetivo, usar o Scratch para termodinâmica. Os alunos devem criar bolinhas com cores diferentes. Então, ele já traz uma receita de bolo, onde eu já uso essa receita que fica mais fácil do que eu ficar indo por etapa. Então, otimiza. Ou vou fazer uma prova, pego uma questão já conhecida, jogo no IA e falo, IA, dá uma modificada aqui para mim, eu quero o mesmo contexto, mas eu quero um enunciado diferenciado, e daí ele me facilita, né? Então eu consigo ganhar tempo para poder fazer mais atividades para os meus alunos, olha que delícia! E como os alunos poderiam utilizar a IA para aumentar o desempenho no ambiente escolar? Uma coisa que eu acho muito importante, João, que eu sempre falo que existe uma diferença muito grande entre ser aluno e ser estudante. O aluno, ele é passivo. O estudante, ele é ativo, ele vai além, ele vai construir aquilo que o aluno está recebendo. Então, o IA, ele é uma ferramenta que é muito utilizada por estudantes. Como? Então, ele está fazendo uma tarefa, está tendo uma matéria que ele está estudando em casa, ele tem uma dificuldade, ele pode pegar o auxílio do IA. E a gente tem que entender que quando a gente joga uma questão e o IA faz por nós, eu não estou tendo aprendizado nenhum. E daí depois, na hora que eu precisar mesmo dessa informação, eu vou ter. Então o IA, ele é uma ferramenta de auxílio, né? Então um estudante, ele vai saber usar o IA como uma ferramenta de auxílio. E, gente, a tecnologia, ela existe. Eu sou de uma geração que, com a idade de vocês, não tinha celular, era telefone fixo em casa, né? A gente vivia bem? Muito bem. Quando surgiu os telefones, né, hoje a gente tem que se policiar para não falar no telefone na hora que está dirigindo. Por quê? Porque ele não foi feito para esse uso, né? Então, até o IA, ele tem a forma de ser usado corretamente e não corretamente, mas cabe o quê? A nós, seres humanos, nos policiarmos e saber como usar. Que é uma ferramenta que veio para ficar. Ela não vai embora. Aproveitando esse assunto de vai embora, você acha que a IA, você pode imaginar um mundo sem IA? Eu acho que hoje nós não vemos mais um mundo sem o IA. Toda tecnologia, quando vem, ela vem para ficar. Se a gente pensar nos motores, né? Veio. O computador hoje caseiro veio. A IA também. A questão é, sabemos usar essa tecnologia? Né? Então, eu acho que um papel importante também na escola e de professor é mostrar para o aluno que é uma tecnologia que veio, que vai ficar, que a gente pode usá-la e como usá-la, sem prejudicar o nosso crescimento intelectual. Que a gente tem que continuar tendo crescimento intelectual. Né? Isso cabe a nós, não ao IA. Não é o IA que vai me fazer ser mais esperta, vamos assim dizer. Ele só vai me dar um auxílio, é uma ferramenta, por isso que é tecnologia. Tecnologia são ferramentas. Bom, agora vão algumas perguntas para as meninas. O IA já impactou o seu aprendizado? Já, porque não só o meu, quanto o dos alunos, dos estudantes, porque muitos usam para fazer as tarefas sem ter nada de aprendizado. Então, eles usam ele de uma forma incorreta, não da forma que devia ser usada. E vocês imaginam vivendo uma vida sem inteligência artificial? Bom, eu acho que dá para ter uma noção de que, eu acho que, tipo assim, a inteligência artificial hoje em dia é uma ferramenta, se for usada da forma adequada, é uma ferramenta essencial. Então, hoje em dia é meio difícil imaginar
o mundo sem inteligência artificial. Mas eu imagino que as pessoas seriam mais, vamos dizer, Preparadas, que deveriam ser mais Sim. preparadas, saber usar o IA. sim. Não dependentes, né? Não dependentes. Eu acho que, tipo, elas seriam, tipo, elas... Saberiam viver sem o IA, sem depender, né? E vocês têm dicas para usar de forma correta? Bom, eu acho que a inteligência artificial pode ser, tipo, para aprendizado, eu uso muito para fazer, tipo, questões para estudar para uma prova, para eu responder, tipo, eu coloco lá o conteúdo, tudo bonitinho assim, e daí faz uma provinha assim para mim e eu respondo tudo. Depois eu vou comparando se eu acertei ou não. É uma forma muito boa de estudar sem depender da inteligência artificial de verdade, sabe? Porque desculpa, é que nem eu comentei, é otimizar o tempo. Otimizar o tempo, porque ela poderia muito bem pegar um texto, demorar horas fazendo a pergunta, mais horas respondendo. O IA, ele otimiza, ele facilita, e ela pode falar, quero questões nível hard. E daí ela está até testando o seu próprio conhecimento. Daí também usar o IA, dá para você usar pedindo para ele simplificar um texto para você entender melhor, não usando para ele fazer o seu papel em si. E daí ele ajuda de formas corretas, só que a gente pede formas que em si não deveria usar ele. Bom, vamos fazer a última pergunta. Qual a mensagem final, Andréia, que podemos deixar para os professores? Professores, lembrem-se que o IA é uma ferramenta do nosso lado também, né? Não só para os alunos, eu até brinco com os alunos que quando eles jogam um exercício, pega a cola total, eles estão enganando eles mesmos, Exatamente. né? Porque na prova não vai ter o IA. E é um a menos. Exato, como eu brinco, um a menos para competir lá fora. Mas o que nós temos que levar em consideração, meus amigos, que é uma ferramenta que pode nos auxiliar a elaborar nossas atividades com mais rapidez, com criatividade, que a criatividade vem minha. Eu só vou colocar para o IA e ele vai me auxiliar, ele vai facilitar a minha vida e eu vou ter mais tempo para poder costurar, por exemplo, minha higiene mental. Sim. Olha que delícia. E meninas, deixem uma mensagem para os seus colegas. Não dependam só da IA para responder questões da tarefa, que utilizem ele de forma correta, não de inadequada. Muito obrigada, meninas. E esse foi o nosso Intercast Papo Reto Mente Aberta. Tchau e muito obrigada. Show! Beijo!